Olá pessoal, aqui quem fala é o professor e pesquisador Sérgio Henrique Souza Santos. Estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho sobre Ciência e Espiritualidade. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um tema muito importante, a relevância do otimismo e da pacificação. Para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua luz se faça presente em nosso ser, em nosso meio e em todos aqueles que nos acompanham, para fazermos o nosso melhor nesse caminho de elevação, aprendizagem e crescimento. Consigamos levar a Tua luz aonde formos, que assim seja. Muito bem. Para a primeira reflexão do dia de hoje, nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é Mateus, capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacifiquemos. Não adianta estender a guerra nervosa, a contradita, esperar-te-á em cada canto, porque a paz é um fundamento da lei de Deus. Observa as catástrofes que vão passando. Vezes sem conta o homem face de lobo do próprio homem, destruindo o campo terrestre, mas Deus em silêncio determina que a erva cubra de novo o solo, colocando a flor na erva e formando o fruto no corpo da própria flor. Vulcões arruinam extensas regiões, mas Deus restaura as paisagens dilaceradas. Maremotos varrem cidades, mas Deus indica-lhes outro lugar e ressurgem mais belas. Terremotos trazem calamidades aqui e ali, mas Deus reajusta a fisionomia do globo. Moléstias estranhas devastam populações inteiras, mas Deus inspira a cabeça do cientista abnegado e liquida as epidemias. Tempestades de quando em quando sacodem largas faixas da terra, mas Deus, pela força da natureza, faz o reequilíbrio de tudo. Não te entregues ao pessimismo em circunstância alguma. Tudo pode ser, agora, diante de ti, aflição e convulsão. Contudo, tranquiliza a vida em torno quanto puderes, porque a paz chegará pelas mãos de Deus. Que assim seja. Bem, esse texto de hoje, ele traz uma reflexão muito importante sobre a pacificação dentro de nós mesmos e na nossa visão do mundo. Num momento atual, no mundo moderno, isso é tão relevante, tão necessário. Porque nós vemos tantos desastres, as notícias são de tantas coisas ruins, nós vemos tantas informações em excesso que nos sobrecarregam. E se nós não tivermos o treino para a prática desse olhar pacifista, nós nos quebramos por dentro e acabamos trazendo também energias negativas, dificuldades e dores para aqueles que nos rodeiam. As nossas falas e pensamentos passam a ser direcionados à catástrofe, ao terror, às dificuldades e às dores. Nós passamos a ser pessimistas e essa energia emana. O Evangelho vem nos ensinar que Deus reconstrói tudo sempre, nada é por acaso. E que, bem-aventurados os pacifistas, na prática isso significa dizer que se nós tivermos um olhar um pouquinho maior e olharmos tanto a história do passado quanto o que Deus faz no presente, podemos entender que o futuro vai ser sempre de reconstrução. Deus pode não agir do jeito e na hora que nós queremos, mas ele age do jeito e da forma perfeita. Depois de toda a destruição, vem a bonança, a reconstrução. Depois de terremotos, maremotos, vem árvores gigantescas, flores e frutos. Depois de epidemias, vem a evolução da ciência. Depois das dores, vem momentos de alegrias. Depois da tempestade, vem a bonança. Então, quando nós estivermos nesses momentos de crise, façamos a nossa parte, porque isso é indispensável para termos o retorno, é da lei de Deus que nós temos que cumprir a nossa parte. Mas tenhamos o pensamento treinado, esforçando para olhar que tudo tem um porquê e um lado de renovação que nos espera. Isso vale para o mundo, isso vale para aqueles que nos odeiam, isso vale para nosso íntimo, para nossa alma.
Todas as crises são oportunidades de crescimento e elevação, né? Deus reconstrói sempre. Nós todos um dia seremos anjos e para isso temos que passar por dores, amores e situações. Mas é a vivência disso, a nossa escolha de como passar que vai fazer toda a diferença. Então, pacifiquemos ao nosso redor e a nós mesmos no nosso íntimo. E dentro desse contexto nós temos o nosso querido livro Roteiro de Luz, ditado por Espíritos Diversos, psicografado por Júlio Carvalho, e o tópico de hoje é Pensamento de Renovação. Não busquemos tão somente desabafar das lutas e dificuldades do dia a dia. O melhor desabafo que podemos fazer é auxiliar aqueles que sofrem lutas maiores que as nossas. Quando reclamar demais por simples problemas, observe que há quem sofra demasiadamente por complexidades bem maiores e talvez nunca pronunciem palavras de amargura. Reflitamos sobre isso e renovemos o nosso pensamento em alegria, amor, carinho e muito otimismo. Que assim seja. Marlene Martins. Bem, esse trecho complementa de uma forma linda o nosso evangelho, né? Que o nosso pensamento deve ser otimista, porque tudo que a gente pensa, a gente manifesta. O pensamento é uma energia criadora. A vida, Deus e as experiências, até científicas, vêm comprovando e corroborando tudo isso, né? Não é à toa que temos estudos científicos mostrando que pensamentos e palavras podem alterar formas e alterar, inclusive, cristalizações em diferentes contextos, né? Na prática, a nossa vida ela é uma manifestação de tudo que nós já pensamos e dizemos, que vai gradativamente se manifestando. A sequência é: pensamos em excesso, começamos a falar em excesso sobre algo, e aí transformamos aquilo em ações manifestas na nossa vida, né? Portanto, pensamento é energia de criação. Se nós tivermos esse entendimento, e é claro, nós não vamos ter um pensamento perfeito e reto, de puro amor e bondade, porque ainda estamos longe da angelitude, porém, com o esforço de pensar e falar mais do bem e termos essa visão otimista da vida, buscando a pacificação interna e externa, aí sim nós vamos começar a criar um mundo melhor e a nossa vida íntima de mais paz, para que a gente viva com mais leveza, com mais tranquilidade, sempre fazendo a nossa parte. Sem nós fazermos a nossa parte, o restante não se manifesta, né? Faça a tua parte e o céu te ajudará, disse Jesus. Então, isso é da lei de Deus. Não esqueçamos que quando nós pensamos, falamos e agimos para o bem, mesmo com todos os erros e quedas, nós vamos, com o tempo, manifestar esse bem na nossa vida. E na vida dos que nos rodeiam, né? Sigamos aprendendo e fazendo o bem. E dentro desse contexto, nós temos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Enxergando o copo meio cheio, uma revisão das causas e consequências do otimismo. Esse artigo científico foi publicado no Journal ou na revista que tem como título Pratique de Psychologie, que é francês, né? E em português a tradução fica Práticas Psicológicas, pelos autores W.J.C. Forger e M.E.P. Seligman. Bem, esse artigo de revisão ele traz um compilado de achados científicos que mostram que a visão otimista ela traz benefícios para a vida e evolução das pessoas. Na prática, alguns dos principais pontos que eles trazem mostram que quanto maior o nível de otimismo, maior o bem-estar de vida, viver bem, se sentir bem, maior a saúde, ou seja, nós melhoramos as nossas doenças e o nosso sentimento do corpo físico e também aumenta as chances de sucesso na sua vida como um todo. Ou seja, trabalha com corpo, mente e vida social, né? Nós temos toda essa capacidade quando nós treinamos e exercitamos esse nosso olhar otimista sobre a vida, tá? Isso também não quer dizer de forma alguma ter um olhar otimista doente, né? Ou seja, em momentos em que não há
digamos assim, o porquê de se falar ou de se exagerar na positividade, nós podemos acabar utilizando isso de uma forma errada. Então, temos que vigiar. Mas se a nossa rotina íntima e pessoal ela acaba sendo mais otimista, nossa vida tende a ser melhor e mais leve. A ciência comprova, né? Então, façamos a nossa parte para que o céu nos guie, ilumine e ajude. Então, vamos à nossa prece de encerramento. Senhor Deus, guie e abençoe para que façamos o nosso melhor e consigamos levar a Tua luz aonde formos. Que o nosso otimismo e o nosso pensamento positivo transformem aqueles que nos rodeiam e a nós mesmos para sermos melhores a cada dia. Que assim seja. Gratidão a vocês pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.